O vídeo de hoje é um daqueles especiais para você, meu amigo do YouTube. É um conteúdo que vai do básico ao avançado. Eu vou falar sobre a desconsideração da personalidade jurídica e vou falar aqui algumas questões aprofundadas sobre o tema. Eu vou te mostrar toda a lógica subjacente e vou te dar a estratégia processual para você atuar a partir dessas lições. Vamos lá. Se você quiser desenvolver uma atividade empresária, você tem duas possibilidades. Opção 1, você pode criar uma pessoa jurídica. Quando você cria uma pessoa jurídica, uma sociedade empresária, você cria uma nova pessoa, surge uma nova pessoa, a sociedade empresária, a pessoa jurídica. Você transfere uma parte do teu patrimônio para ela e esse patrimônio já não é mais seu, é da pessoa jurídica. É como se fosse um filho maior de idade. O teu filho, ele tem o patrimônio dele, por mais que tu tenha dado para ele, agora o patrimônio é dele, ele tem sua própria autonomia, ele responde pelas dívidas dele, tu responde pelas tuas dívidas, e é assim que funciona a ideia da sociedade empresária. Por outro lado, você pode desenvolver a atividade empresária como um empresário individual, ou seja, como pessoa física. Você vai ser uma pessoa física que vai desenvolver a atividade empresária em seu próprio nome. Logo, como não existem duas pessoas nessa história, existe apenas uma pessoa, você, a pessoa física. Todo o seu patrimônio responde pelas dívidas contraídas no exercício da empresa. As dívidas são tuas, diferentemente da sociedade. As dívidas não são tuas, são da sociedade. E quem responde é o patrimônio da sociedade, o patrimônio que você transferiu para ela quando você a criou e o patrimônio que ela adquiriu aí no exercício da empresa. Vale ressaltar que é correto falar isso, o exercício da empresa, porque empresa, para o direito empresarial, significa a própria atividade econômica. É a atividade desenvolvida pela sociedade empresária ou pelo empresário individual. E por aí você vê que é muito mais seguro desenvolver atividade empresária como sociedade, porque os teus bens particulares ficam protegidos. Pode ser que a atividade econômica acabe dando prejuízos, a sociedade empresária pode ir à falência, mas os teus bens particulares ficam resguardados. Se você tiver mais de uma fonte de renda, você pode estar muito bem no seu patrimônio pessoal, ao passo que a pessoa jurídica pode estar passando dificuldades financeiras. Já como empresário individual, se o negócio não der certo, o teu patrimônio particular poderá responder pelas dívidas, porque, como dito, existe apenas uma pessoa aí. Diógenes, mas o empresário individual não tem um CNPJ, que significa Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas? É verdade, ele tem um CNPJ, mas é apenas para fins fiscais, não é uma pessoa jurídica, é apenas para o controle lá junto aos órgãos públicos. É importante destacar que empresário individual não é a mesma coisa que sociedade limitada unipessoal. Eu vou te explicar. As pessoas percebiam que era muito mais interessante exercer atividade econômica como sociedade empresária, mas ela não queria ter um sócio. Então a pessoa fazia uma sociedade empresária de fachada. Normalmente o marido e a mulher, o homem ficava ali, por exemplo, com 99% das cotas sociais e a mulher ficava com 1% das cotas só para dizer que havia uma sociedade. E na prática era só ele que desenvolvia a atividade econômica. Então a legislação decidiu legalizar essa situação. Vamos criar uma pessoa jurídica com um único titular, com autonomia patrimonial. E assim foi criada uma tal de EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Muitos falam EIRELI, mas se nós olharmos para as regras de acentuação gráfica, a pronúncia correta seria EIRELI, oxítona terminada em I, mas isso é uma longa história. Vamos continuar. Essa tal de EIRELI recentemente foi substituída por uma tal de Sociedade Limitada Unipessoal, que é basicamente a mesma coisa, uma sociedade limitada com apenas um sócio. Agora vamos para algumas questões práticas importantes. Imagine que você tem um processo contra um empresário individual. Não se trata de uma sociedade limitada unipessoal, porque aí já é uma pessoa com patrimônio próprio, com personalidade jurídica própria. Vamos falar do empresário individual. Eu, por exemplo, sou procurador do Distrito Federal e atuo na execução fiscal. E nós temos alguns cadastros por meio dos quais nós buscamos endereços e bens do contribuinte. E quando eu vejo que é empresário individual, eu faço a solicitação dessas buscas que sejam feitas no CPF e no CNPJ do empresário. E veja só, não se trata de desconsideração da personalidade jurídica, porque não existe pessoa jurídica nessa situação. Como assim, Diógenes? Desconsideração da personalidade jurídica? Vou te explicar, mas por hora entenda que você deve fazer as buscas de bens, de endereços, enfim, buscar a satisfação da dívida nos bens vinculados ao CPF e ao CNPJ do devedor. Agora vamos para a pessoa jurídica. Como eu disse, existe autonomia patrimonial.
E muitas pessoas utilizavam, e ainda utilizam, a pessoa jurídica para lesar credores. A pessoa transfere uma parte do patrimônio para a pessoa jurídica, depois contrai dívidas, adquire bens, e aí depois ela simplesmente se apropria desses bens e deixa os credores no prejuízo. Então a legislação criou um instituto denominado desconsideração da personalidade jurídica. Significa o seguinte: nós vamos temporariamente desconsiderar essa autonomia e vamos buscar os bens do sócio para responder pelas dívidas da sociedade. Existem outras modalidades, mas não vem ao caso aqui no momento. Enfim, então, por meio da desconsideração da personalidade jurídica, a gente pode atingir os bens do sócio para pagar as dívidas da sociedade e vice-versa. É importante destacar que existem duas teorias sobre a desconsideração da personalidade jurídica. Uma teoria chamada de maior, prevista no artigo 50 do Código Civil, e uma teoria chamada de menor, prevista no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor e nos seus parágrafos. Por meio da teoria maior, que é a regra, para responsabilizar os sócios pelas dívidas da sociedade, você terá que demonstrar que houve um abuso da personalidade jurídica. O que é isso, Diógenes? Abuso da personalidade jurídica. É a confusão patrimonial ou o desvio de finalidade. Confusão patrimonial significa o seguinte: na prática não existe divisão de patrimônio, só existe na teoria. A pessoa jurídica tem seus bens e o sócio tem os bens dele, mas na prática é tudo uma coisa só. O sócio usa o dinheiro da empresa, a empresa usa o dinheiro do sócio e por aí vai. Então você mostra que existe uma confusão patrimonial. Ou desvio de finalidade, que é a intenção mesmo de lesar os credores, a utilização da pessoa jurídica para lesar credores. Só que isso é uma prova difícil de ser produzida, convenhamos, né? Mas existe também, pessoal, a teoria menor. Por meio da teoria menor, você não precisará comprovar abuso de autoridade. Você poderá atingir os bens do sócio simplesmente porque você não conseguiu satisfazer a sua dívida com os bens da pessoa jurídica. Essa teoria menor se aplica no âmbito do Código de Defesa do Consumidor e no âmbito do processo do trabalho. Então, se você tem um processo de direito do consumidor ou de direito do trabalho e você está buscando bens em nome da pessoa jurídica e não encontra nada, você pode pedir para que o juiz atinja os bens dos sócios sem a necessidade de comprovar qualquer tipo de abuso. Então nós vemos que existem três possibilidades. A desconsideração pela teoria maior, que você vai ter que comprovar abuso da personalidade jurídica, e essa é a regra. Existe a teoria menor, pela qual você pode atingir os bens do sócio, desde que você não consiga satisfazer com os bens da pessoa jurídica. E existe o empresário individual, que sequer existe pessoa jurídica. Você pode ir no patrimônio vinculado ao CPF ou ao CNPJ, porque todo esse patrimônio responde pelas dívidas do empresário. Bacana? Olha, se você gostou do conteúdo, peço que deixe um like. É um ato que não custa nada para você e que ajuda muito a fortalecer o canal. Até a próxima e sucesso!